Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 434. Muito nada. Convocando o cofre cobiçoso, ele ordenou que a caixa dentuça entrasse no caixa maior, ainda mais dentuça, e abrisse sua tampa. Em seguida, começou a assobiar uma melodia animada enquanto jogava as moedas pesadas lá dentro. 1, 2, 3, 4. Ah, que dia para estar vivo! 5, 6. Uma após a outra, as miraculosas discos dourados desapareceram dentro do cofre. Depois de um tempo, Sunny mudou um pouco de posição, ficou mais confortável e continuou a reunir seus despojos. No final, ele recuperou quase 400 moedas de dentro do demônio morto. Como Sunny esperava, toda a camada superior do monte de tesouros acabou sendo real. Aquilo era uma bênção incrível, surpreendente. De repente, tudo o que havia acontecido parecia valer a pena. Quase. Olhando para o vazio sem luz ao seu redor, Sunny suspirou. Quem sabe se eu sequer conseguirei voltar ao santuário. Sem o altar, essas moedas são apenas peso morto. Um tanto desanimado, ele ficou por alguns momentos, então voltou a olhar para o baú do tesouro aberto. A camada superior do monte de tesouros que ele havia saqueado com sucesso era realmente real, mas abaixo dela. Sunny lutou para conter o conteúdo de seu estômago. Abaixo do tesouro, os membros e órgãos do mímico estavam embalados juntos, ocupando a maior parte do volume do baú. O conjunto todo estava encharcado de sangue negro e produzindo um cheiro repugnante, sem mencionar que parecia um pesadelo de açougueiro. Nojento, tão nojento. Pensando em como repulsiva era a visão diante dele, Sunny usou o fragmento do luar para cortar a terrível lama e pescou 4 grandes fragmentos de alma com um sorriso largo no rosto. Depois de limpá-los um pouco, ele colocou os cristais sedutores dentro do cofre cobiçoso e dispensou a memória com uma sensação de grande satisfação. Depois disso, Sunny encarou o interior do baú do tesouro com uma expressão duvidosa no rosto. A coisa era, ele só tinha cerca de 3 dias de provisões guardadas cuidadosamente dentro do cofre cobiçoso. Se ele racionasse sua comida, provavelmente duraria por cerca de 1 semana. Depois disso, Sunny coçou a parte de trás da cabeça, depois estremeceu e fechou a tampa do baú com um baque alto. Vou pensar nisso quando chegar a hora. Mas, espero que nunca chegue. Com isso, ele subiu de volta no diabo morto e descansou por um tempo, olhando para a escuridão. À medida que o tempo passava lentamente, Sunny ficava cada vez mais solene. Finalmente, ele chegou a uma assustadora realização. Ele não tinha mais nada para fazer. Isso vai ser um problema. Uma eternidade depois, ou apenas algumas horas, quem sabia, Sunny estava sentado no topo do baú do tesouro, morrendo de tédio. Ele ainda estava caindo pelo abismo escuro e ilimitado. É claro, o que mais ele estaria fazendo? Não havia mais nada para fazer. A visão cruel estava em sua mão, a lâmina prateada brilhando com um radiante fulgor. Ele estava usando o encantamento devorador de luz para invocar a luz do sol que a sombria lança havia absorvido e projetá-la na escuridão do céu abaixo. Graças a essa luz, as formas de suas 2 sombras podiam ser claramente vistas, uma descansando na superfície do baú à sua esquerda, a outra à sua direita. Sunny balançou a cabeça e disse: Estou morrendo de tédio aqui. Nunca estive tão entediado. Como vamos sobreviver semanas dessa porcaria? O que vocês acham? A sombra feliz à sua direita hesitou e ergueu o punho encorajadoramente. Seu sentimento estava bem claro. Você consegue! A sombra sombria à sua esquerda o encarou sombriamente e simplesmente balançou a cabeça. Seu significado também era claro. Desista de uma vez por todas.
Sunny piscou algumas vezes e sorriu. Bem, acho que vai ficar tudo bem. Vou apenas pensar nisso como umas férias. Sim. Quando foi a última vez que pude relaxar e não fazer nada? Isso mesmo, nunca. Se vocês pensarem bem, essa é uma oportunidade divina. Uma oportunidade de descansar e preguiçar o quanto eu quiser. Ele permaneceu em silêncio por um tempo e acrescentou: literalmente não tenho escolha a não ser não fazer nada. Sorte a minha, não é? A sombra sombria olhou e cobriu o rosto com uma palma. Mesmo a sombra feliz hesitou por um momento antes de dar de ombros timidamente. Sunny franzia o senho. O que você quer dizer com enlouquecer? Eu não vou enlouquecer. Já estou cansado de ser louco. Já estive lá, fiz isso, como se diz. Não há nenhuma possibilidade de que eu enlouqueça. As sombras não responderam, o que o fez resmungar com raiva. Ah, tanto faz. Por que eu estou falando com vocês dois? Não é como se vocês tivessem a decência de contribuir para a conversa. Ele franziu a testa e dispensou a visão cruel, deixando a escuridão envolver tudo novamente. As sombras se tornaram invisíveis. Depois de um tempo, Sunny disse com desprezo: e também não é como se eu não tivesse opções melhores para conversar, de qualquer maneira. Onde ele havia colocado a pedra comum? Quando 3 dias haviam se passado, pelo menos Sunny suspeitava que haviam sido 3 dias, já que esse era o tempo que sua essência sombria geralmente levava para se recuperar totalmente sem a ajuda da serpente da alma. Ele estava, de fato, à beira de perder a sanidade. Não era nem mesmo tédio que era o pior, era a completa falta de qualquer estímulo externo. Nada jamais mudava no céu abaixo. Nada jamais acontecia. Nada jamais aparecia, ou desaparecia, ou estava lá de qualquer forma. Só havia a escuridão vazia, as estrelas brilhantes ao longe e ele. E caindo. No início de tudo, Sunny estava preocupado que encontraria criaturas malignas, colossais e inimaginavelmente horripilantes no abismo. Afinal, era o que se esperava de um abismo, certo? Mas não havia nada. Agora, ele quase esperava encontrar um titã ou 2 perdidos. Ele havia ouvido falar que as pessoas eram propensas a enlouquecer em isolamento, mas nunca esperava estar em uma situação assim. Sunny passou o primeiro dia pensando sobre isso e aquilo, lembrando de suas experiências e tentando aprender algo com elas. Ele se perguntava sobre a besta do espelho e a visão cruel. Por que a lança de prata era chamada assim? Então, ele entendeu. Era chamada de visão cruel porque sua lâmina polida mostrava a uma pessoa seu próprio reflexo. Ele se perguntava sobre o naufrágio, as moedas, o mímico e a pessoa chamada Noctis. Como todas essas coisas estavam conectadas? Depois de um tempo, ele supôs que Noctis havia sido o capitão do navio antigo, o mestre do mímico e a pessoa cujo rosto estava representado nas moedas miraculosas. Noctis provavelmente também havia sido responsável por criar as moedas, em primeiro lugar. É por isso que eles só podem ser usados em seu santuário. Ele se perguntava o que Kai, F e Cassie estavam fazendo. Ele se perguntava sobre Nefis. No segundo dia, ele convocou as runas e viu que ela havia se tornado um demônio. Sunny encarou o contador que mostrava fevereiro de 4000 com uma expressão séria, então suspirou e mergulhou no mar da alma. Lá, ele estudou todas as suas memórias e as sombras de todas as criaturas que havia matado. Isso só levou algumas horas. Ou uma eternidade. No terceiro dia, Sunny apenas se deitou na tampa do mímico morto e olhou para o vazio. Sua mente estava começando a se comportar de maneiras estranhas. Embora não houvesse nada ao seu redor, Sunny às vezes conseguia ver formas e silhuetas estranhas na escuridão, além de ouvir ruídos distantes.
Ele queria pensar que eram reais, mas sabia que era apenas o resultado de uma privação sensorial prolongada. As mentes humanas eram estranhas dessa maneira, elas realmente não adiantavam muito do nada. De repente, a história de um homem que teve que voltar após 7 dias descendo para o céu abaixo por medo de enlouquecer fazia muito mais sentido para ele. Para fazer-se perceber pelo menos algo, Sunny convocou o cimo de prata e o tocou na escuridão, ouvindo o som melodioso desaparecer no abismo. E agora, ele estava sentado no baú do tesouro, olhando para as estrelas distantes e conversando com a pedra comum. Então, como foi o seu dia, pedra? A memória respondeu com sua própria voz. O mesmo de sempre. E o seu? Sunny ficou em silêncio por um tempo, e então disse: Estou aproveitando minhas férias. A pedra comum riu. Parece maravilhoso. Como estão indo suas férias? Ele suspirou. Esplendidamente. Ainda não cheguei ao fundo do poço. Por um tempo, só houve silêncio. Então, uma nova pergunta surgiu. Por que está tão escuro? Sunny sorriu fracamente. Por que não estaria escuro? Afinal, este é o céu abaixo. Mas então, ele congelou. O quê? A voz que fez a pergunta não tinha vindo da pedra comum. Aquela voz não era sua própria.